Nós cumprimentamos a todos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, com o desejo de que esse sábado seja muito feliz na sua vida e que você tenha, ao avizinhar-se o final do ano, motivos muitos para agradecer a Deus. No sábado passado, o pastor Lira esteve aqui. Durante alguns minutos ele falou do projeto de missão global. Nós temos algumas cidades no Triângulo Mineiro e no restante de Minas Gerais ainda não alcançadas pela palavra de Deus, pelo menos com a mensagem do advento. E o pastor Lira conseguiu, juntamente com um ex-integrante do Arautos do Rei, Wilson Almeida, que foi barítono por algum tempo do quarteto, ele conseguiu um acordo com a Novo Tempo e ele trouxe, então, para esta região esse box com 3 DVDs comemorativos aos 50 anos do quarteto Arautos do Rei. Aqui tem apresentação de várias formações e tem pelo menos uma apresentação que conta com todas as formações. Pelo menos assim, a formação mais antiga só existia um vivo, mas ele estava lá. E todas as formações dos Arautos até a atual. São 3 DVDs, contendo também o making-of das gravações que foram feitas ali no ginásio de Ibirapuera. E este material o pastor Lira trouxe, oferecendo pelo mesmo valor que está no site lá da Novo Tempo, com a diferença que as pessoas não teriam que gastar com o frete. E ele tem também esse plano com a Novo Tempo, porque cada DVD encomendado desse, cada DVD adquirido, através desse plano, haveria um valor que a Novo Tempo destinaria nesse projeto para a missão global. Então, se você adquire esse material, você ajuda no evangelismo de 2 formas. Com a pessoa que você está presenteando, um amigo, alguém que você queira que tenha a música da melhor qualidade, ao mesmo tempo que você vai beneficiar o projeto de missão global e ao mesmo tempo que você também não está pagando mais por isso do que o que você pagaria se você comprasse numa loja dos céus sem o custo de envio, sem o custo de correio. Tá? Aqueles que têm desejo, ao final pode falar, eu anoto o nome e em momento posterior nós entregamos esse material, nós temos esse material para entregar. Não vamos lidar com isso hoje, apenas quero dizer que o material está disponível, aquelas pessoas que querem adquirir, tá? E você vai beneficiar a missão global e basta me passar o nome e a quantidade de material que você quer. Eu sempre tenho dito que nesta época, às vezes, é difícil você encontrar um presente de Natal adequado e um presente de Natal que perdure. E muitas vezes você dar um presente de Natal desse vai ser uma coisa fantástica, vai fazer diferença. Você vai ver aqui, por exemplo, alguns testemunhos de pessoas que foram tocadas pela música, foram transformadas pelo poder da música do Quarteto Arautos do Rei. Das pessoas mais inusitadas, com a vida mais desregrada, até aqueles que supostamente não seriam atingidos por esse tipo de coisa, mas tem aqui o testemunho de um filho de um pastor, que ficou perdido por muitos anos. Até que, através do Quarteto Arautos do Rei, ele sentiu um chamado aos braços do Pai. Então é muito bonito esse material, paga a pena você não só adquirir, como dar de presente pelo menos para um amigo, ok? Basta nos procurar então no final. Nós temos uma ata para ser votada, a ata de número 599. Na semana passada, após o culto, foi votada a ata de número 600.
cuja reunião foi presidida pelo irmão Ataídes, mas a última ata, a última comissão que nós presidimos é a de número 599. Então, de acordo com o pedido de alguns irmãos e com o apoio do pastorado e do ancianato da igreja, as atas serão lidas pelo menos antes da votação. Foram distribuídas uma semana antes, mas para não haver nenhuma dúvida, elas são lidas e votadas. Ok? Lembrando que observações, nós tivemos uma semana para observações. E não nos chegou nenhuma observação com respeito a esta ata. Portanto, nós procederemos à votação sem abertura de discussão pública. Ata 599 da reunião ordinária da Comissão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Uberlândia, realizada em 14 de dezembro de 2012, tendo presentes os seguintes componentes. Presidente da comissão, pastor Carlos Melo. Secretária, Adriana Medeiros Martins. Membros, Adriane Gouveia, Ana Luísa Coutinho, Ataídes Tavares, Carlos Ramalho, Carmen Lamunier, Clailton Faria, Cleiton Ferreira, Edimauro Santos, Eli Martins, Fari Silva, Hilton Faustino, Jaderson Tavares, Jander Tavares, Jandira França, Janderson Tavares, Jane Tavares, Leandro Ramalho, Mayra Palma, Marcílio Silva, Marcos Gonçalves, Samuel Florindo, Solange Moraes e Thompson Palma. Verificada a existência de quórum, a reunião foi iniciada com oração proferida pelo irmão Hilton. Considerou-se a seguir a agenda dos trabalhos, que constou dos seguintes itens. Batismo de janeiro de 2013. Votado recomendar receber como membros dessa igreja, através de cerimônia batismal a ser realizada no dia 19 de janeiro de 2013, os irmãos Igor Tavares Martins, a ser batizado pelo irmão Eli Martins, e Natália Machado Gumerato, a ser batizada pelo irmão Jander Pereira Tavares. Cartas a receber. Votado recomendar receber como membro dessa igreja, por carta de transferência, a irmã Joyce de Souza Neto, vindo da Igreja Central do Rio de Janeiro. Horário de programações. Votado recomendar que, na medida do possível, as programações agendadas na igreja para o período da noite sejam feitas no horário das 20 horas, a não ser que sejam previamente negociadas com o pastorado e ancianato da igreja. Ministério de Saúde e Temperança. Projeto especial. Votado recomendar a realização de projeto especial para esse departamento em um fim de semana específico de cada mês, em momento ainda a ser escolhido pelo Conselho de Saúde da Igreja, dentro das possibilidades sugeridas pela comissão, a saber, um culto de sexta-feira ou de domingo. Tal escolha deverá ser referendada pela comissão da Igreja e apresentada ao plenário em momento oportuno. Conselho de Saúde. Votado recomendar a implementação do Conselho de Saúde conforme aconselhado pelo Manual da Igreja. Os nomes propostos para essa comissão são Ana Maria Ramalho, Andressa Ramalho, Arão Eider, Carlos Roberto Ramalho Júnior, Carmen Lamunier, Cláudia Régia Rezende, esposo, Daniel Silva, Eli Martins, Jane Tavares, José Eduardo Ladeira Filho, Larissa Vidal Lacerda Fonseca, Marcos Gonçalves Ferreira, Poliana Almeida Trindade, Raquel Meriza Franco, Ronald Balbino, Rosana Paula Pires, Rosane Nespoli, Suelen Paim, Thompson Palma e Viviane Almeida Salles. Acampamento de Carnaval. Votado recomendar fechar na próxima semana o local de acampamento do Carnaval para o próximo ano. O valor total do aluguel será de R$ 4.320 e a proposta é que 10% desse valor seja pago como sinal na negociação, sendo adiantados pelo Caixa da Igreja a título de empréstimo para o acampamento. Clube de Desbravadores Mensageiros. Votado recomendar participação do clube em Campuri Sul-Americano a ser realizado em Barretos, em janeiro de 2014. Patrimônio. Votado recomendar avaliar espaço para a guarda dos materiais do Clube de Desbravadores Mensageiros. Votado recomendar que seja avaliado uma melhor forma de isolar áreas de acesso restrito
durante programações especiais, a saber, salas do departamento infantil, salas da escola sabatina no piso superior. Programações especiais, Semana de Oração do Ministério da Mulher. Votado recomendar a realização de Semana de Oração do Ministério da Mulher com o tema Entre Elas, no período de 6 a 10 de março de 2013. Semana de Oração com o pastor Amin Rodor. Votado recomendar a realização de Semana de Oração Especial com o pastor Amin, a ser realizada no ano de 2013, com data ainda a definir. Preenchimento de cargos. Votado recomendar às irmãs Líria Aparecida Pereira de Oliveira e Hilda Maria da Silva Melo para participação na equipe do Diaconato Feminino. Votado recomendar os irmãos Gabriel Rezende e Juliano Gouveia para participação na equipe do Diaconato Masculino. Votado recomendar como associados do Departamento da Escola Sabatina os irmãos Fábio Silveira, Disseu Lopes Barbosa e Vaneide Correia Dornelles, e como secretária desse departamento, Poliana Almeida Trindade. Comunicação. Votado recomendar o cancelamento do boletim eletrônico para evitar redundância do boletim escrito e do eletrônico. Caso de exceção, deverão ser tratados com o pastorado ou ancianato da igreja para serem feitos anúncios logo após a escola sabatina. Além disso, o volume de tiragem semanal do boletim passa de 150 para 200. Memento de eventos na igreja. Votado recomendar estabelecer valores de ajuda de custo simbólico, a saber, o valor de R$ 50 para cada um dos 4 diáconos e 2 auxiliares de som e vídeo, e o valor de R$ 100 para a coordenadora de cerimonial da igreja. Esses valores são pela participação em cada evento em que participem. Votado recomendar também o acréscimo da listagem de músicas apropriadas ao memento de cerimônias. Quaisquer outras músicas dependerão da autorização de comissão da igreja. Procedimento para funerais na igreja. Votado recomendar procedimento para a disponibilização da igreja para a realização de culto fúnebre de membros da Igreja Central de Uberlândia, de até 2 horas antes do sepultamento, e não realização do velório por período superior a este, nem mesmo durante o período noturno. Tal recomendação se deve ao fato que, mesmo percebendo a inviabilidade de velórios na igreja, a comunidade entende que pode ser necessário, a pedido da família, ceder o espaço para a cerimônia de despedida, ao mesmo tempo que propicia a oportunidade de manifestações de conforto espiritual por parte da membresia da igreja aos enlutados. Se houver necessidade de maiores esclarecimentos e informações adicionais deste voto, o pastor ou anciãos estarão aptos a fazê-lo. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada com oração proferida pelo pastor Carlos Melo. Eu, como secretária dessa reunião, proponho que essa ata seja aceita. Está proposto, há um apoio? Apoiado. Todos os membros batizados da igreja favoráveis à aprovação desta ata, levante a sua mão, por favor. Contrários, mesmo sinal. Está votado. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem o privilégio de espelhar-se na palavra de Deus, não só doutrinariamente, mas também nos seus aspectos rituais e comportamentais. E, em especial, há uma cerimônia cuja base encontra-se na palavra de Deus e na atitude da família de Jesus Cristo, quais sejam José e Maria, que, por sua vez, era esta atitude um cumprimento da palavra do Senhor, de que todo primogênito macho deveria ser apresentado ao Senhor dentro do período dos primeiros dias de seu nascimento, após a sua circuncisão, que deveria se dar até o 8º dia.
Posteriormente, a igreja cristã tomou este exemplo e o estendeu aos demais filhos, aos tanto homens quanto mulheres. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem por costume apresentar diante do Senhor as crianças que nascem e que fazem parte do seio da família adventista, também incluindo-se a família como um todo, porque entendemos que não basta dedicar uma criança se ela não tem o apoio da família para desenvolver as suas faculdades físicas, mentais e espirituais. Portanto, a Igreja Adventista tem esse costume, não é um substitutivo ou um substituto do batismo, porque entendemos que o batismo é fruto da decisão consciente e que, portanto, não se aplica a crianças ainda de colo, mas é um desejo, um preparo, uma submissão nas mãos de Deus por parte dos pais, representando seus filhos ainda infantes, de que precisam da bênção de Deus para que o processo educativo dos seus filhos se dê da melhor maneira possível e dentro dos moldes do Senhor. E é com esta alegria que a gente rememora aquele momento quando Jesus Cristo, através dos seus pais, estava cumprindo a lei prevista na palavra do Senhor. Eu leio em São Lucas, capítulo 2, versos 21 em diante. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, para darem oferta segundo o disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Interessante que nesta ocasião estava presente um homem de nome Simeão. Este homem, a Bíblia o classifica como justo e temente a Deus, e que esperava a consolação de Israel, e era um homem sobre o qual o Espírito do Senhor repousava. E pelo Espírito lhe fora revelado que ele não morreria antes de ter visto a Cristo como Senhor. E pelo Espírito ele foi conduzido ao templo. E quando José e Maria trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou nos braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e glória de teu povo Israel. Meus queridos, como é bom perceber que naquele momento havia alguém atento às promessas de Deus, às promessas messiânicas. E aquele bebê representava aquela promessa. Cada vez que um bebê nasce nesse mundo, é uma demonstração inquestionável de que Deus não desistiu da humanidade. De que Deus ainda persiste no seu propósito de criar e de redimir. De preparar para a vida eterna. Então, meus queridos, o nascimento dos nossos filhos é um testemunho de que o Senhor nosso Deus ama a humanidade, ama o ser humano e continua trazendo vida, trazendo alegria, renovando as esperanças e a descendência do ser humano. Eu quero chamar aqui à frente esta família querida, que traz nos seus braços mais um testemunho desse, de que Deus não desistiu de nós.
O Davi e a Nadab já têm uma família estabelecida, mas agora essa família, neste ano, aumentou mais ainda. E eles têm consigo a alegria, o privilégio de apresentar diante do Senhor o Rafael. E é talvez uma formalidade nós perguntarmos coisas que vocês certamente responderiam com afirmativa. Mas é nossa responsabilidade perguntar a si mesmo se vocês, Davi e Nadab, se comprometem diante de Deus, diante dos irmãos, a proverem para o Rafael tudo o que é necessário para a sua subsistência diária, no aspecto do desenvolvimento das faculdades físicas, emocionais, etc., etc., mas sobremaneira das faculdades espirituais. Vocês se comprometem pela palavra e pelo exemplo de providenciarem para o Rafael esse ambiente? Sim? Muito bem. Eu quero saber, meus queridos, se nós nos comprometemos. Às vezes pode parecer vago esse compromisso, mas a gente precisa ter a noção de que, como igreja, nós temos o compromisso de orar pelas famílias. Às vezes de forma individualizada, determinada família, que nós sabemos ter dificuldades ou problemas na grande missão de educar, mas certamente em todo tempo, por todas as famílias, porque, meus queridos, as famílias têm sido alvo dos ataques do inimigo, que quer, com certeza, fazer com que as pessoas não sejam felizes e não cumpram o propósito que Deus estabeleceu para cada um. Então eu quero saber se a minha igreja também se compromete a continuar orando pelas famílias tão combalidas, mas ainda vitoriosas. Amém? Muito bem. Neste momento eu quero convidar aqui à frente para a oração os meus colegas pastores que aqui estão, pastor Elmar, pastor Cleiton, e convidar também os queridos anciãos que aqui estão, para juntos nós podermos mostrar a esta família que, sendo representantes da Igreja de Deus, tanto aqui nesta comunidade, quanto em outra comunidade, como é o caso do pastor Elmar, em outra geografia, em outra realidade, mas ainda a mesma igreja adventista do sétimo dia. Então, nós aqui podemos juntos manifestarmos esse apreço pela família e carinhosamente e simbolicamente envolvê-los neste círculo virtuoso que é a igreja do Senhor nosso Deus. Portanto, eu quero convidá-los a ficar aqui ao centro, quero convidar os meus colegas a me acompanharem. Obrigado, pastor Elmar, fiz você correr, né? Estava lá na galeria, mas chegou tranquilo. Vamos nos ajoelhar e eu peço a vocês que permaneçam em atitude de reverência enquanto oramos. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque no Rafael nós percebemos, como em tantas outras crianças, que Tu não desististe da raça humana, que continua, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua providência, a gerar, através dos Teus filhos, crianças, Senhor, para nos dar alegria e para perpetuar, Senhor, a Tua promessa, para dar continuidade ao Teu povo, que prega a Tua palavra e se prepara para o encontro contigo. Nós aqui, Senhor, Teus servos, ministros Teus, nós queremos oferecer esta família em Tuas mãos mais uma vez. Colocar em Tuas mãos o Davi, a Nadab, com a sua família, mas especialmente, Senhor, neste momento, nós queremos também Te colocar em Tuas mãos o Rafael. Que pela Tua misericórdia e pelo Teu amor,
Tu possas abençoá-los e honrá-los, Senhor, com uma educação que prepara não só para este mundo, mas para a eternidade. Portanto, nós erguemos a nossa mão sobre esta família e a colocamos, Senhor, nas Tuas mãos e a abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vou passar às mãos deles o certificado que mostra que o Rafael foi dedicado nesse dia, não é? E esse certificado tem aqui na sua contracapa o verso tão conhecido: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Que esta promessa se cumpra na vida do Rafael e na vida de vocês. Pedaço de amor que caiu do céu, é um facho de luz que ilumina o lar, é um beijo de Deus em nós. Um filho é a coisa mais linda que pode haver, é semente do amor que já floresceu. É pedaço de Deus, não dá pra entender. Deus, que o meu filho conheça o teu filho, que sejam sempre amigos e não venham nunca se separar. Obrigado por enviares teu filho e porque nele nos tornamos teus filhos. Nós te amamos de coração, és nosso Deus e Pai. Meu filho, quando olho você e você sorri, me desmancha então aqui dentro e algo então me diz que o menino Jesus sorriu assim. Meu filho, quando olho você, coisas que vêm de mim, eu tenho a certeza que Deus fez você assim, pra que eu nunca esquecer. Você é minha criança. Deus, que o meu filho conheça o teu filho, que sejam sempre amigos e não venham nunca se separar. Deus, obrigado por enviares teu filho e porque nele nos tornamos teus filhos. Nós te amamos de coração, és nosso Deus e Pai. Nós te amamos de coração,
és nosso Deus e Pai. Foram 2 anos. 2 anos em que desfrutamos do companheirismo e do ministério nesta igreja. Mas eis que agora nós temos diante de nós uma realidade diferente, em que pastor Cleiton e eu nos iremos. Para o ano 2013, não estaremos mais juntos. Eu ainda fico alguns dias. Pelo menos os 10 primeiros dias de 2013 nós estaremos juntos. E até o dia 10, oficialmente eu estou pastor desta igreja. E a partir do dia 11, já estarei de férias, ainda aqui em Uberlândia, mas de férias, portanto, aguardando o meu novo distrito, o distrito de Araxá, ao qual assumirei, ou o qual assumirei no dia 2 de fevereiro. Pastor Cleiton vai para a capelania do Colégio Adventista de Belo Horizonte, e como este é o último sábado que ele está conosco, eu gostaria de convidá-lo para dirigir aqui algumas palavras de despedida à igreja, e eu tenho certeza que ele tem muita gratidão no coração a Deus e a todos os irmãos. Bom, primeiramente um bom dia àqueles que não falei bom dia ainda, né? Para mim eu lembro, há 2 anos atrás eu estava aqui nessa igreja e o pastor Carlos me apresentando, uma igreja um tanto diferente, né? Hoje completamente renovada. E a reforma que aconteceu aqui nessa igreja nesses 2 anos, aconteceu também na minha vida nesses 2 anos que eu fiquei aqui. Tanta coisa eu fui percebendo no convívio com vocês que eu precisava mudar, reformar, trocar, quase que como essa igreja aqui, literalmente jogar fora e reconstruir o novo Cleiton. Então, assim, a minha palavra de gratidão a vocês pela paciência, primeira vez ajudando numa igreja, a gente tem tanta ideia que depois percebe que é furada, dá tanta mancada, mas eu agradeço a vocês pela paciência, pelo carinho, pelo cuidado que vocês tiveram aí, tanto aqui quanto aqueles que conviveram comigo na escola. Fica aqui a minha gratidão, porque pude estar aí com vocês. Quando na terça-feira o pastor me ligou da associação e falou assim: Cleiton é oficial, você está indo embora. Confesso que meu coração na hora, ele já tinha me deixado meio avisado, mas sabe quando você fica naquela esperança que talvez não seja assim? Mas eu estava orando a Deus e Deus encaminhou as coisas, então eu não tenho dúvida nenhuma que Ele vai trazer o conforto e o consolo para o meu coração e vai deixar aqui também um conforto e um consolo para o coração daqueles que sentirem a minha falta. Aqueles que não sentirem também, quero dizer que vocês não vão se livrar de mim, porque a gente tem um encontro no céu daqui a pouco tempo. Quando eu me despedia do Jandinho, que ele estava indo viajar, eu ainda disse para ele, quero dizer para vocês, que dentro de no máximo aí 75 anos nós estaremos juntos de novo, se Jesus não voltar antes, porque eu já estou aí com meus quase 30, eu não vou passar dos 100, a morte é um sono, então depois que a gente morreu é como se tivesse dormido e acordado no mesmo instante. Então no máximo em 75 anos, se Jesus não voltar antes, vocês vão ter que me aturar de novo no nosso novo endereço no céu, e lá eu quero encontrar todos vocês pela graça de Deus, e por favor gente, não deixe de estar no céu. Vou procurar fazer de tudo para que eu não fique fora desse lugar, e eu quero chegar lá e estar com vocês também. Obrigado por esses 2 anos aqui com vocês, foi um prazer e uma gratidão, o carinho de vocês, e vamos depois, o próximo encontro nosso juntos será na eternidade. Lá não vou precisar de dizer tchau, nem vocês vão precisar dizer tchau, então
Obrigado por tudo aí, que Deus abençoe a cada um de vocês. Alguém já disse que no céu nós teremos 3 grandes surpresas. A primeira é ver ali pessoas que nós não imaginávamos que ali estivessem. E depois que os nossos caminhos se desencontraram, essas pessoas se adequaram aos planos de Deus e, portanto, pelos méritos de Cristo ali chegaram. A segunda surpresa é esperar encontrar alguém lá no céu, que você tinha certeza de encontrar, que talvez fosse um bom membro de igreja ou um bom pastor, e essa pessoa se perdeu no caminho. E a maior das surpresas é você mesmo achar-se lá. Eu gostaria muito de ter a primeira surpresa, de não ter a segunda e de ter a terceira. Não é? Nos preparemos para isso, é o que Deus, nosso Senhor, nos ensina. Quando a gente fala de céu, quando a gente fala de transformação, vem ao nosso coração aquela palavra que se chama esperança. Esperança é o combustível da vida, sem ele não há sentido em viver. E, meus queridos, certo dia, algumas pessoas estavam reunidas. Elas estavam reunidas durante a noite, uma noite clara, do Oriente, possivelmente no mês de outubro, entre outubro e novembro, mais tardar, de setembro a início de novembro, porque era a época em que o tempo estava limpo, não havia chuva, não havia intempéries, e aqueles homens estavam fazendo um trabalho muito simples, desprezado por muitos. Eles pastoreavam ovelhas. Eram pastores de ovelhas. Mas no coração deles, mais do que pastorear ovelhas, havia um sentimento. O desejo de ver a promessa do Messias cumprida. O grande libertador. E aqueles homens que ali estavam, de repente foram surpreendidos por uma luz cegante ou fulgurante. E se assustaram até. São Lucas, no capítulo 2, diz que eles se assustaram, a tal ponto que o anjo responsável por toda aquela luminosidade diz a eles, verso 10, 2:10, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Eu fico imaginando, meus queridos, que há notícias boas, mas uma notícia boa pode ser boa para uma pessoa e ruim para outra. Alguém pode morrer e ser muito amado, então é uma notícia muito ruim para quem o ama. Mas essa mesma pessoa pode ser odiada, e essa ser uma boa, entre aspas, notícia para aqueles que o odeiam. Eu fico pensando que as promessas que nós temos nesse mundo de felicidade, esperanças nos políticos, nos governantes, de que as coisas vão mudar e melhorar, alegrias tolas e passageiras, como as alegrias provenientes das vitórias seculares, como de um time de futebol que ganha o campeonato mundial, ou ganha o campeonato brasileiro,
de que isso importa, ou quanto isso importa no processo da salvação. E há pessoas que se gastam e se deixam gastar por promessas como essa, por alegrias efêmeras, por alegrias vazias. E sabe, meus queridos, eu fico imaginando qual seria a alegria verdadeira para todos. E eu digo, não há uma alegria verdadeira para todos. Porque até mesmo a vinda de Jesus Cristo a esse mundo, quando ele nasceu, era para ser para todo o povo. Para o povo, talvez, no aspecto bíblico, o povo sofredor, o povo manipulado pelo poder romano, talvez fosse uma alegria verdadeira. Mas não para a população geral, porque dentro daquela população existiam pessoas que não desejavam a chegada de Jesus. E o seu símbolo maior é Herodes. Herodes simbolizavam aqueles que não queriam que Jesus viesse a esse mundo. Ele era a expressão humana do desejo satânico de impedir a vinda de Jesus. E ele tentou. Com base na crueldade, no extermínio. Vocês imaginam do que é ver uma criança pequena ser tomada por um guarda e ser partida ao meio por uma espada diante dos seus pais? Coisa terrível e atroz. Herodes simbolizava aqueles que não desejam o céu. E há pessoas que não desejam o céu. Estranhamente, mas há. Há pessoas que estão tão felizes com o mundo como ele é. Que estão tão felizes com os vícios. Que estão tão felizes com o domínio, com o poder e com as coisas que as posições sociais, o dinheiro ou a influência têm, que não desejam o céu. Estão satisfeitas. Eu me lembro daquele irmão cuja casa eu estava visitando numa sexta-feira. Uma sexta-feira atribulada, cheia de compromissos. No final da tarde, antes, quando eu estava indo para casa para tomar banho e me dirigir com a minha família para a casa desse irmão, para termos ali o pôr do sol, eu olhei para o céu que estava bonito, o céu estava céu de brigadeiro, céu sem nuvens, limpo. Eu olhei para o céu e disse, Senhor, eu sou tão pequeno nesse universo, mas ainda assim me amas. Ah, Senhor, que vida corrida é essa? Um cansaço sem fim, dia após dia, corre-se atrás das coisas. E quando se chega a sexta-feira, estamos exaustos, querendo simplesmente a presença e a companhia de Deus. E eu orei no meu coração, Senhor, volta logo, quanto tempo vai demorar? Mais tarde, na casa daquele irmão, eu partilhei este sentimento. E pasmem, ele disse, o senhor gostaria que Jesus voltasse logo, pastor? Eu disse, sim. Ele disse, eu não. Eu não caí porque eu estava sentado. Ele disse, eu disse, como, irmão? Ele disse, pastor, meus filhos estão ainda pequenos. Eu quero vê-los crescer. Eu quero vê-los se formando numa faculdade. Eu quero vê-los se casarem. Eu quero pegar no meu colo os meus netos. Irmãos, há coisa de errado em desejar ver os filhos crescerem? Há algum erro em desejar ver os filhos formados e educados?
Há algum erro em vê-los casados e com os filhos nos braços? Mas por que tais coisas ou semelhantes a estas não podem se desenvolver no céu? Sob o patrocínio, sob a égide de um Deus justo e misericordioso, onde não há desproporções como neste mundo. Há pessoas que se dizem cristãs, que não desejam o céu. Há pessoas que se dizem cristãs, mas que estão tão acostumadas com este mundo, que não têm o desejo ardente em seu coração de deixar para trás a sua casa, o seu carro, as suas posses, o seu status. Aquela notícia era uma notícia de alegria para aqueles que esperavam. Você espera a volta de Cristo? Você tem esperado no seu coração? O dia de ontem foi um dia interessante. 21 de dezembro de 2012. Durante muito tempo, e mais recentemente, neste ano, muito se escreveu acerca desse dia. Filmes foram feitos, séries de televisão, minisséries. Muita coisa foi escrita sobre o dia 21 de dezembro, porque, de acordo com o calendário maia, seria o dia do fim da Terra. Alinhamento de alguns planetas, dispersão do calor do Sol, que faria a Terra ser destruída. Mas o dia 21, por mais que alguns esperassem, porque boa parte não deu bola para isso. Alguns, ou a maioria, estavam criticando, dizendo, isso é lorota. E uns poucos aproveitaram toda essa confusão para pensar sobre aquilo que a palavra de Deus diz. Aqueles que são sábios no Senhor, quando ouvem algo tão tolo, não se concentram na tolice e nem se riem dela, mas se concentram na verdade de Deus. Aqueles que são sábios aos olhos de Deus, aproveitam toda oportunidade, qualquer oportunidade, para aplicar a visão bíblica do grande conflito. A volta, a vinda de Cristo, ou melhor dizendo, o final do mundo, é algo que já é esperado há tanto tempo, não é verdade? Eu creio que desde Adão e Eva eles esperavam que em dado momento esse mundo iria se acabar. O povo de Deus na face da terra, quando Jesus veio a primeira vez, aguardava o Messias. Eles queriam um fim para o sofrimento que eles olhavam e entendiam. Estavam sob o jugo do governo romano. Alguns eram um pouco exacerbados na sua maneira de rebelar-se. Dentre eles, Judas era um partidário dos zelotes, aqueles que, com zelo, se interpunham ou se rebelavam contra o governo romano. Barrabás era um desses líderes, violento, disposto a matar e a morrer. Eles esperavam, sim. E sabem o que aconteceu? Eles se decepcionaram. São Lucas capítulo 24, verso 13. Começa aí a história dos dois homens que estavam caminhando para Emaús. E eles conversavam sobre os últimos acontecimentos daquele final de semana na cidade de Jerusalém.
E eles não perceberam que Jesus se aproximou deles e caminhava com eles. Eles não reconheceram a Jesus. Quando estamos cegos pela dor, quando estamos cegos pela decepção, muitas vezes nós não reconhecemos a Jesus Cristo. E ele lhes disse, verso 17, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que estáis tristes? Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou, quais? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os príncipes, o entregaram à crucificação e à morte, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Nós aguardávamos o livramento. Mas olha agora, com tudo isso, é hoje o terceiro dia. Terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E o coração daqueles homens estava dilacerado pela decepção. Sabe, meus queridos, às vezes sobrevêm sobre nós coisas que naquele exato momento parecem para nós ser o fim do mundo. Parece que tudo perde sentido. E é humano. Isso é uma atitude, uma reação humana. Às vezes nós pensarmos que o mundo está acabando. Como se todo mundo, o eixo da Terra, tivesse que parar porque nós estamos vivendo um problema. Que aos nossos olhos é maior do que qualquer coisa. E nessas vezes, e nesse momento, muitas vezes, infelizmente, nós não sentimos a companhia de Jesus. Sabe, meus queridos, os críticos sempre existiram. Segundo São Pedro capítulo 2, verso 4, mostra o tipo de crítica que sobrevém àqueles que pregam a volta de Jesus, ou que falam, ou que falavam, né, sobre a vinda de Jesus a primeira vez, e agora aqueles que falam da volta de Jesus. Segundo São Pedro, capítulo 2, verso 4. É dito o seguinte: desculpe, né? Segundo São Pedro, capítulo 2, verso 4. Segundo São Pedro, capítulo 3, verso 4. Aliás, vamos ler a partir do verso 3. Sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Críticos haverão sempre. E por causa da crítica, pelo medo da chacota, muitas vezes nós temos nos reservado ou sido tímidos com respeito a anunciar que Jesus vai voltar a este mundo. Porque tememos ser confundidos com estas pessoas que anunciam falsamente o final do mundo. Não queremos ser generalizados. Mas Isaías 56, verso 1 diz: assim diz o Senhor, guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça para se manifestar. E voltando agora ao versículo 9, lá de São Pedro, 2 São Pedro, capítulo 3, verso 9. A garantia de que o Senhor não retarda a sua promessa.
ainda que alguns a têm por tardia. Mas é longânimo para convosco, ou conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Meus queridos, a estratégia de Satanás de tentar impedir a primeira vinda de Cristo agora foi substituída em nossos dias por um desdém por qualquer profecia que aponte o fim do mundo. Para que ao pregar sobre a volta de Cristo e o fim iminente deste mundo, os servos de Deus sejam igualmente desdenhados em seu propósito. Temos nós crido como dantes de que Jesus vai voltar a este mundo? Perdemos a esperança da sua volta? Em nossa identidade religiosa existem dois aspectos que parecem estar cada vez mais na contramão do mundo. Adventistas, diz o nosso nome. O que são, ou quem são, adventistas? Adventistas são aqueles, ou somos, aqueles que creem no advento, ou seja, na vinda. Na vinda de quem? De Jesus. Adventistas, nós carregamos isso no nosso nome. Nós carregamos, através do nosso nome, a mensagem de que Jesus vai voltar. E do sétimo dia, porque somos aqueles que creem na vigência integral da lei de Deus, o que necessariamente inclui o quarto mandamento, que o mundo religioso desdenha. Meus queridos, mas cada vez nos parece estar mais na contramão do mundo. Falamos sobre o fim do mundo e somos confundidos com esses grupos fanáticos ou com essas profecias humanas sem sentido. Falamos da guarda dos mandamentos e do quarto mandamento especificamente, e somos desdenhados porque o mundo toma um outro caminho. Para vocês terem ideia, a revista Time, uma das revistas de maior destaque no mundo, a revista Time enumerou as 10 profecias mais conhecidas sobre o fim do mundo. Sabe qual ela coloca no topo como sendo a mais conhecida? Adivinhe. Foi a profecia pregada por um homem chamado William Miller. E eles fazem ali alguns comentários, e depois diz, depois que ele marcou algumas vezes, ele parou de marcar datas, aliás, marcou algumas vezes, mas essas pessoas deram origem, fundaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Existe verdade nisso? Em parte, sim. Adventistas eram todos aqueles que aguardavam a volta de Cristo, e se incluíam ali metodistas, batistas, presbiterianos, toda a gama de evangélicos daquela época. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia não foi fundada sobre o pensamento ou sobre a base de William Miller e a sua marcação de datas para a volta de Cristo. Qualquer historiador, qualquer pessoa que faça uma pesquisa séria, vai perceber que a Igreja Adventista foi fundamentada sobre bases bíblicas e que desde o início se desaconselhou marcar datas para a volta de Cristo, porque essa não deveria ser a nossa maior preocupação. A nossa maior preocupação não deve ser o momento em que Cristo vai voltar a este mundo. E eu não estou falando coisa absurda. A nossa maior preocupação deve ser em estar preparados para quando isso acontecer. Não nos compete marcar datas para a volta de Cristo. Não nos compete saber isso, porque isso compete a Deus. O que nos compete é estar preparados, esperançosos e prontos para que esse dia chegue para nós.
a primeira vinda de Cristo deveria ser para nós, meus queridos, para mim e para você, uma certeza antecipada de que a promessa da sua volta se cumprirá tão fielmente quanto da primeira vez. Celebrar o Natal, meus queridos, ainda que o Natal seja hoje, infelizmente, mais um acontecimento comercial ou social do que religioso. Celebrar o Natal, mesmo que biblicamente seria impossível que o nascimento de Cristo se acontecesse no final de dezembro, pelo relato da própria Bíblia, nessa época muito frio naquela região, seria impossível alguém estar no relento pastoreando ovelhas. Mas isso não importa. Que diferença faz? O meu pai não teve acessos aos registros dele de quando ele era... Aliás, ele foi... Antigamente as pessoas eram registradas tardiamente. Algumas até para se casar. Minha mãe foi registrada antes do seu casamento. E, portanto, cometeram um erro. Cometeram um erro de 1 ano. Na data do nascimento da minha mãe. Minha mãe é 1 ano mais nova do que supostamente ela acreditava ser. E meu pai também, 1 ano mais novo. Mas aí era interessante porque o meu pai não tinha certeza da data do nascimento dele. Então, ele tinha 2 datas. Né? Aliás, oficialmente era 27 de fevereiro. Mas o meu pai acreditava que ele era do dia 17 de fevereiro. 17 de janeiro. Então, lá em casa era um problema sério, né? Porque o meu pai, às vezes, quando ele estava meio chateado com alguma coisa, você fazia uma festa para ele dia 17 de janeiro, ele dizia, não, mas é dia 27 de fevereiro. Aí você chegava dia 27 de fevereiro, não, mas foi dia 17 de janeiro. Então nós começamos a comemorar nos 2 dias. Mas olha que coisa, era o mais importante, era a data? O mais importante era ele, era comemorar a sua vida. Eu não sei se aqui é algum caso de pessoa que teve que escolher alguma data de aniversário porque não se tem um registro. Não sei se há entre vocês alguém assim. Mas há pessoas que tiveram que serem registradas depois, tiveram que escolher uma data, porque não sabia quando escolher aquela que melhor lhes parecia. Queridos, não importa se o Natal aconteceu ou se o nascimento de Cristo aconteceu em dezembro ou não, isso não é o mais importante. O que importa é nós percebermos que ao trazer Deus, Jesus Cristo a esse mundo, ao vir em pessoa Deus a esse mundo para habitar entre nós, isso é a mais forte, ou mais forte dos argumentos de que Ele cumprirá a sua promessa para trazê-lo novamente. Então, meus queridos, aproveitem o Natal. Aproveite o Natal como um momento de alegria. Eu vou estar com parte da minha família, pelo menos. Aproveitem. Aproveitem para se abraçarem e para alimentarem no coração de vocês de que, como Deus cumpriu fielmente a sua promessa de trazer o Messias a esse mundo, Ele vai cumprir a promessa de trazê-lo de volta. Eu sei que vai ser difícil para muitos de nós, porque muitos de nós não vamos poder abraçar. Eu ganhei essa foto hoje. Muito carinho do Ronaldo e da Maristela. Foi a última foto que o nosso querido Rafael Mateus tirou, vestindo a camiseta que ele havia conquistado, e ele havia feito muito doce de mamão junto com a mãe dele para poder ajudar os desbravadores do Clube Amazônia. Ele ganhou essa camiseta e vestiu feliz. E foi com ela, além do seu kimono, que ele foi sepultado. O Rafael não estará aqui para abraçar os seus pais nesse Natal. E vai ser um Natal triste para eles. Mas, queridos, as novas que
foram anunciadas pelo anjo, Ronaldo e Maristela, são novas de grande alegria. Porque Jesus veio a esse mundo. Ele trouxe esperança no coração daqueles que o esperavam. E assim como ele veio, ele vai voltar. Ele vai voltar, e lá, meus queridos, nós vamos ter em breve a grande alegria de poder abraçar a Jesus Cristo, nosso Salvador, e aqueles que nós amamos, e que a vida, ou melhor, a morte, nos separou. Celebrem, meus queridos, o Natal. Eu me lembro de uma poesia que foi publicada na Revista Adventista há muito tempo, chamada Deixa Cristo Nascer. Às vezes nós impedimos que Cristo nasça em nosso coração. Deixa Cristo nascer no seu coração. Não tenha vergonha de pedir perdão. Não tenha vergonha de perdoar. Não refreie o abraço, o impulso. Não economizem em eu te amo. Se você não tem costume de falar eu te amo, comece a praticar. Pratica diante do espelho, se você quiser saber como é que está o seu rosto, se está bonito, se não está. Falem palavras de apreço. Usem este momento para se lembrar de que Deus é fiel nas suas promessas. E que Ele vai trazer para nós, em breve, a maior de todas as novas. Que Ele vai, meus queridos, trazer para nós a nossa maior esperança. Eu quero convidá-los para cantarmos juntos. Esta música que, tão pequena em tamanho, reflete o maior dos nossos anseios. A esperança de que Jesus vai voltar. Aqueles pastores estavam aguardando o Messias. Você está aguardando? Essa é a esperança do seu coração? Deixa Cristo nascer no seu coração. E que Deus dê a todos vocês um Natal feliz. Um encontro com o Salvador, Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
Deus.